Hayashi, dicas, notícias e opiniões. E você aí que tá assistindo no YouTube, já deixa o like, se inscreve, por favor, mano. Eu quero chegar a 100 inscritos, mano. Será que vai ser difícil chegar a 100 inscritos? Eu tô implorando aqui, mano. Por favor, me ajuda a chegar a 100 inscritos. É isso, mano. Deixa o like aí, se inscreve e tamo junto. Vamos lá. A crise dos jogos de tiro. Fala aí galera, Hayashi aqui pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado. E o vídeo de hoje é novamente sobre o mercado de shooters, tá? Hoje a gente não vai falar especificamente sobre nenhum jogo ou franquia. Hoje eu quero falar a respeito do mercado de shooters de FPS, do qual a gente tá muito inserido, né? Eu digo vocês que acompanham o meu canal, que é majoritariamente focado em COD, né? Também falamos bastante de BF e outros games mais que a... Cara, eu não jogo COD, eu não jogo BF, mas eu jogo outros... Eu jogo mais Hero Shooter, né? Eu jogo Valorant. Será que Valorant é Hero Shooter ou é Shooter? Joguei bastante tempo Valorant. Joguei um pouquinho de CS, que não é Hero Shooter, mas... Enfim, é um FPS. Joguei muito Overwatch. Tô jogando bastante Marvel Rivals. Então, assim... BF e COD não gosto tanto. Eu prefiro mais Hero Shooterzinho assim ou um FPS mais tático. Porém, tudo se encaixa junto, né? Tudo é a mesma merda. Acabam orbitando essa área como um todo, nos gêneros de Battle Royale, Extraction Shooter, Hero Shooter, dentre outros. E a minha ideia de fazer esse vídeo veio porque a gente tá realmente passando por um momento desafiador para esses games, né? São várias as coisas que a gente consegue apontar aqui e identificar que não tá fácil para ninguém, até mesmo pros gigantes. Então a gente para pensar justamente em COD e BF. O Battlefield 6 teve um lançamento incrível, vendas... Mano, não joguei Battlefield 6, velho. Será que eu posso me considerar um jogador de FPS sem ter jogado o Battlefield, COD, nada disso? Tipo assim, eu não joguei por vontade mesmo. Eu não acho... Tipo assim, é tudo muito igual, né? Aí acaba que perde a graça. Mas pelo jeito o pessoal tá falando bem de BF6. Recordistas, né? Foi o jogo mais vendido do ano passado, finalmente superou o COD, é o mais vendido da franquia também, mas tá num declínio muito grande e já vem sendo amplamente criticado por conta da sua falta de conteúdos, falta de atualizações e etc, né? Provando, por exemplo, que hoje não basta mais você apenas lançar um jogo muito bom, como era há 10 anos atrás. Você precisa de muito mais do que isso, você precisa de um plano. Mano, você precisa ter atualização o tempo inteiro nesses jogos, velho. Eu também joguei muito Fortnite e PUBG. A diferença do Fortnite e do PUBG, tipo, em relação a conteúdo, não a gameplay, né? A gameplay é completamente diferente. Mas o que fez o Fortnite crescer exponencialmente e o PUBG ficar naquela mesmice, ter uma queda, velho, é porque o Fortnite, cara, ele inova tanto, até hoje, mano, ele inova muito, mano. Ele inova em skin, ele inova em conteúdo, ele inova em arma, ele inova, tipo assim, muito mais que qualquer outro jogo, pô. Por isso o Fortnite até hoje é esse colosso que é, velho. E quando eu joguei na fase crescente do Fortnite. E hoje em dia ele é gigantesco, pô, muito mais que o PUBG. Mas justamente porque ele tem atualização, tem novidade toda vez, mano. Toda hora tem uma atualização diferente, tem uma collab diferente com uma empresa que traz skin, e aí faz collab com os Vingadores e traz a luva do Thanos, aí você consegue virar o Thanos no meio da partida. Mano, é muito foda, velho. Isso daí tem que as empresas têm que aprender com o Fortnite, pô. Porque Fortnite é da aula. Tipo assim, Fortnite dá aula de como manter o jogo vivo, pô. Planejamento muito além do que o lançamento pede. Já o COD, seu principal rival, tá naquelas de tipo, mais uma vez precisa se reinventar, porque o modelo dele anual acaba sendo bastante, então eles também não sabem muito pra onde ir, ficam muito presos à nostalgia, a ficar reciclando coisas, e as pessoas estão cada vez mais saturadas disso. E ao mesmo tempo, os outros jogos que tentam surgir, por exemplo, têm falhado, né? Salvo raríssimas exceções, existem apenas 2 nos anos recentes, e eu vou citar mais pra frente nesse vídeo aqui, nada mais consegue adentrar esse mercado de shooters, por pior que talvez os seus grandes, né, os seus gigantes estejam em alguns momentos. E aqui a gente falou só de COD BF, mas claro que existem vários outros. A gente tem CS, tem outros, pô. CSzinho, Fortnite, a gente tem o Valorant, a gente tem o Rainbow Six, é. a gente tem o próprio Overwatch, por que não? A gente vai citar muito mas o Overwatch... aqui nesse... O Overwatch não tá tão morto assim igual eu imaginava não, mano. Eu voltei a jogar recentemente Over. Não tá tão morto assim não, eu achava que estava mais morto. Vídeo, né? Mas acho que o ponto é esse. Que Mas que Overwatch tá ruim é uma brincadeira, hein? Overwatch tá uma palhaçada, velho. Cara, 5x5 no Overwatch não existe, pô. Não existe. Mas esse papo por outra hora, porque senão eu vou ficar aqui a noite toda me lamentando. Mas não existe, mano, 5x5. Por mais que não estejam tão bem das pernas, conseguem se manter, e os novatos precisam acertar muito na mosca em algum aspecto específico
pra sequer ter uma chance. E aí já dando um spoiler dos 2 jogos que eu falei recentes que eu acho que conseguiram, um deles é o Arc Raiders, né? O Arc Raiders saiu no final do ano passado. Não joguei também, junto velho. com o Não joguei, queria jogar, mas é caro, né, esse jogo, velho. Mas eu tenho até ele aqui na minha conta que um amigo meu comprou. Eu vou baixar pra gente trazer aqui na live. Será que vai rodar no meu PC aqui fazendo live? Vamos ver. Battlefield 6 e vendeu Essa muito semana eu mais do trago que as ele. expectativas esperavam e tá muito forte proporcionalmente falando, né, o tamanho dos jogos em relação a COD, BF, por exemplo, em número de jogadores. Não deu aquele slowdown e caiu bruscamente o número de players ativos e tal, não, tem se mantido, às vezes até crescido. E é algo muito difícil de se fazer hoje, porque quando você olha para esse mercado de shooters, o que parece ficar claro? Que as fórmulas batidas já não duram mais e já não podem mais ser tão exploradas. O que são as fórmulas batidas? É justamente o que o COD e o BF fazem, por exemplo. Dá pra colocar um CS, um Valorant nesse balaio também. Então, se qualquer jogo hoje tenta replicar as fórmulas desses games, não dá certo, né? A gente teve muito recentemente o X-Defiant, que foi talvez o que chegou mais perto, mas muito... Esse jogo eu não vi... Pô, fumaça dele, mano. Por Fumaça. conta de quão mal o COD tava na época, então ele ganhou tração, ele ganhou atenção, ele ganhou elogios. Por pouquíssimo tempo. Ele oferecia algumas coisas que o COD não tava oferecendo naquele ano em específico, né? Era o ano de vida do Modern Warfare 2, que era muito lento, muito punitivo e etc. Aí veio o X-Defiant, que era bem mediano em muitas das coisas que ele fazia, mas ele parece... trazia Mano, parece essa gameplay, hein? Parece gameplay de celular, pô. algumas das coisas que o Jogo de público celular? de COD pedia e ele mirava diretamente no público de COD. Era um jogo muito parecido com o COD. Então ele conseguiu aquela atração inicial, mas morreu rapidamente por diversas outras questões que a gente pode ficar tentando explicar aqui, mas no final das contas não dá pra competir contra COD no gênero de Arena Shooter. Da mesma forma que não dá pra competir contra CS e no caso hoje também o Valorant, dentro do gênero de O Valorant é uma prova viva disso, porque dá pra competir. O negócio é que tem que fazer um jogo diferente, pô, diferente e bom. Igual o Valorant é muito diferente de CS, mas da mesma base de gameplay, que é esse FPS tático. Da mesma forma que, por exemplo, o PUBG veio primeiro, o Fortnite competiu com o PUBG com uma pegada diferente, com uma abordagem diferente, mas competiu. É desse jeito que você tem que competir. Não tem como competir com um jogo que já é muito estabelecido se você for trazer mais do mesmo. Não tem jeito. Igual esse X-Defiant aí que o cara falou. Pelo jeito ele era igualzinho o COD com algumas coisas melhores. Aí não tem como competir, pô. Porque o COD vai copiar essas coisas boas e vai fazer melhor ainda. Tem que trazer uma parada diferente, mano. Diferente do normal. Outro jogo que é forte, não no Brasil, mas na gringa é um pouco mais forte, o Apex. Apex é um Battle Royale diferente também, pô. E que até hoje é vivo. Tem que trazer uma parada diferente, não adianta querer ser igual. FPS competitivo de precisão. Da mesma forma que não dá pra competir com Battlefield no gênero de multiplayer massivo de 32 versus 32. Quantos outros surgiram nesse gap que o BF ficou morto, entre aspas, e tentaram ser o novo Battlefield, né? A gente teve, por exemplo, o Delta Force, falando da porção multiplayer dele. A gente teve o Battle Beat. E tiveram vários outros que surgiram. Pô, mas só jogo horrível, mano. Tem que vir uma empresa pica aí também, gigantesca, pica, e fazer um jogo igual. Pô. Igual que eu digo, na mesma pegada, só que diferente. Só que com coisas novas. E aí você ia ver. 5 anos claro aí, que dá, pô. Que tinham essa premissa de ser um novo Battlefield. Igual eu vou falar, pô, do Hero Shooter. Provavelmente ele vai falar aqui nesse vídeo do Hero Shooter. Mano, o Overwatch, há muito tempo atrás, era... Tipo assim, tinha o Team Fortress, aí o Overwatch chegou, saiu rapando tudo, mano. Saiu destruindo tudo. O Paladins também, né? Saiu destruindo tudo, mano. O Overwatch chegou e falou, não, eu sou o pica aqui. Aí o jogo vai fazendo merda, do nada aparece um que bate de frente e compete, igual o Marvel Rivals. É só até acertar um, mano. Só precisa acertar um. Quando acertar também, aí esquece. Né? Então era um mapa gigante, de grande escala, com veículos, 32 versus 32 no mínimo, mas nenhum deles vingou de verdade. Aí veio o BF e mostra que é ele que manda nesse gênero. Então, se você... Olha a diferença, pô, do jogo. Olha a diferença pro BF. Mas nenhum deles vingou de verdade. Aí veio o BF e mostra... Porra, mano, como é que quer competir também, velho? Tá de sacanagem? Que é ele que manda nesse gênero. Então, se você é uma desenvolvedora nova ou até uma já conhecida que quer emplacar um shooter, você não pode mirar nesses subgêneros, digamos assim, dos shooters, porque em cada um deles já tem um gigante ali que parece improvável de ser derrubado, né? Já são anos e anos que eles estão aí, e por mais críticas que eles sofram, por mais crises que eles sofram, eles sempre... Ei, baixei o PUBGzinho, hein? Será que rola trazendo essa live? Tô afim de jogar um PUBG, mano. Tô afim demais. Muito bem. E aí o que sobra? Sobram uns subgêneros não sobra nada que são Betinha, mais recentes pro mercado de shooters,
mas que também já estão saturados e são vistos hoje como genéricos, que são o quê? Os Hero Shooters, que não são mais tão recentes assim, mas, né, coisa ali de uns 10 anos. Os Battle Royales, coisa também de quase 10 anos, e mais recentemente os Extraction Shooters. Só que aí, falando primeiro sobre Battle Royales e Extraction Shooters, esses são modos de grande escala, né? Então, é extremamente difícil também adentrar neles. Não só porque também já existem os seus gigantes, né? Principalmente nos Battle Royales, a gente tem o Fortnite, a gente tem o Apex. Battle Royale fora também que você tem que ter uma base de player muito grande, mano. Isso é difícil pro jogo. Tem que ter uma base de player muito grande sempre, porque senão começa a adicionar bot nas partidas. Aí quando começa a adicionar bot, pra mim, por exemplo, eu perco tesão. Eu parei de jogar PUBG porque começou a adicionar bot, eu parei de jogar Fortnite porque começou a adicionar bot. Aí acabo com o tesão inteiro da partida, pô. A gente tem o Warzone, então o próprio BF, que tentou agora recentemente com o RedSec, tá penando pra conseguir se estabelecer ali dentro. Mas não só isso, o desafio aqui é ainda maior porque você precisa que o seu jogo seja free to play. Tem que ser free to play. Tem que ser, pô, também. Outra parada. Foi isso que matou o PUBG. Porque PUBG ficou pay to play durante muito tempo. Foi isso que matou o PUBG. Porque as pessoas não querem pagar. E segundo, você precisa de muita gente também entrando lá pra fechar um lobby. Então suas chances acabam sendo muito maiores se o seu jogo for grátis. Se o seu jogo é grátis, os seus custos ou o seu risco são muito mais elevados, né? Você não ganha nada pela pessoa testar o seu jogo. Você precisa que ela goste do seu jogo, fique fisgada pelo seu jogo pra aí ela gastar com a monetização, que seria o passe de batalha. Mano, e esses jogos free to play? Colocar um anúncio no meio do jogo. E aí? O que vocês acham? Na hora que abrisse o jogo, aparecesse lá. Porra, Panini, tá ligado? Vendendo álbum de figurinha da Copa do Mundo. Aparecesse Pampers, vendendo fralda. Não pega não, mano? Não é um jeito de ajudar, pelo menos? Batalha, os itens da loja e etc. Então, quantas empresas têm bala na agulha? Samsung, compre seu iPhone, compre seu Samsung Galaxy aqui com a gente. Até o seu jogo realmente dar certo. Na verdade, hoje é bem difícil, né? Um jogo começar mal e dar certo lá na frente. Ou ele já dá certo logo de cara, ou ele vai acabar fracassando. Então, é outra vertente do gênero que é muito difícil de entrar. O cenário dos Extraction Shooters também é muito parecido. Por mais que o Arc Raiders tenha conseguido agora, no final do ano passado, quebrar isso, principalmente porque ele é pago, eu acho que ele foi a grande exceção. E a gente vai falar um pouco mais de como que ele conseguiu ser essa exceção mais pro final do vídeo. Mas a sensação pra mim que fica hoje é que qualquer Extraction Shooter... Moleque, me lembraram que agora... E o Destiny, velho? O que aconteceu com o Destiny? Eu joguei um pouquinho de Destiny. Destiny é pica, pô. Destiny é maneiríssimo. Dar certo, vai precisar ser free to play e vai precisar fazer tudo muito certinho pra vingar de verdade. A gente tá muito próximo do lançamento do Marathon. Sai agora em março. Não vai ser free to play. Não, mas esse jogo aí parece horrível, velho. Vendo que ele vai acabar fracassando, mas não dá pra ter certeza. Vamos esperar pra ver. E aí, voltando pros Hero Shooters, né? Aqui a gente encontra, por incrível que pareça, o segundo exemplo positivo que a gente tem na lista aqui dos últimos anos todos. É o outro grande shooter que deu certo, que é o Marvel Rivals, que sai no final de 2024, né, início de 2025. Talvez você ache que não, porque já não se ouve tanto mais falar sobre ele quanto... Moleque, Marvel Rivals, você procura a partida, se não for, porra, numa segunda-feira de manhã, por exemplo, agora, 9h40 da noite, se tu procurar a partida, tu vai encontrar em 10 segundos, pô. 10 segundos. Mas ele conseguiu uma quantidade tão grande de público no começo, né? Números tão bons, que ele conseguiu criar a sua comunidade própria e ele se sustenta disso. Então hoje ele ainda pega diariamente aí seus 150 mil jogadores só na Steam, mais os números de consoles. Então o game tá estável, o game quando tem grandes atualizações chama atenção, e ele tem os números necessários pra, sendo um game free to play, se manter... Mano, eu falo pra vocês aí, lucro e manter a engrenagem girando. Marvel Rivals tá maior do que o Overwatch. Está maior, não quer dizer que é maior, mas está maior que o Overwatch, e eu acho que vai ficar maior, mano. Tem uma base de player melhor. Tipo assim, o jogo, pra mim, pelo menos, tá funcionando melhor do que o 5x5 do Overwatch. Mano, até pra você ver, mano. O Overwatch tá copiando um monte de boneco, pô, do Marvel Rivals. Justamente porque ele tá vendo que tá perdendo pra eles. Só não copia o 6v6, né, velho? Só não copia isso. Tem até um modo 6v6 lá. Mas não tem que ter só um modo, pô. É só uma ranqueada. É só um 6v6 e já era, acabou. No final das contas, esse é o objetivo final de qualquer game free to play, qualquer game como serviço que lance no mercado, né? É virar o que o Marvel Rivals virou, é virar o que o Apex virou, é virar o que o Warzone virou.
Só que isso é muito difícil. Não, é difícil o pra Marvel Rivals caceta. talvez só conseguiu porque ele tem todo o apelo Marvel por trás, né? Isso é com ideia certeza. de você ter os heróis da Marvel lá chamou muita atenção. O jogo era bem feito, ele é basicamente um Overwatch em terceira pessoa com heróis da Marvel. Então os caras tinham um diferencial que ninguém mais conseguia ter, né? Como é que você vai conseguir replicar o diferencial que é ter todo o catálogo da Marvel à sua disposição? Não tem. Moleque, quando eu comecei a jogar, eu tava achando uma merda. Uma merda. Até que eu joguei ele e fui jogar Overwatch recentemente. E vi que ele tá mais bem feito. Tipo assim, agora, né? No momento, ele anda mais bem feito do que o Overwatch. Pelo menos as escolhas, né, das duas empresas, tá... A da Marvel Rivals tá sendo mais bem feito. As escolhas no jogo. Como, né? É muito dinheiro envolvido. Mas, independente de qualquer coisa, poderia ter dado errado, né? Ainda existe a qualidade do Marvel Rivals atrelada ao game, porque senão teria falhado. Mas o gênero de Hero Shooter, hoje talvez seja até o mais difícil de adentrar, porque é o que é mais visto com olhos tortos pela galera. Qualquer novo game que seja anunciado, que seja mostrado e que tenha uma carinha de Hero Shooter, todo mundo já entra com o nariz extremamente torcido. Moleque, é porque Hero Shooter, velho, primeiro, pro jogo emplacar, você tem que ter personagens extremamente marcantes, tá ligado? Esse é o começo. Por exemplo, os dois que tem que são muito fodas, Marvel Rivals e Overwatch. Marvel Rivals você não precisa falar nada dos personagens, né? É tudo bonequinho da Marvel. E Overwatch, mano, cara, eles, tipo assim, quando o jogo começou, além de ter o jogo em si, eles lançavam um filmezinho do jogo toda semana, praticamente, a cada 15 dias, a cada 2 semanas, eles lançavam um filmezinho contando a história de algum personagem, pô. Isso fazia você se apegar muito aos personagens, porque você gostava de ver o filme deles, e tinha toda a história, e tipo, nossa, mano, era muito pica, pô. Era muito pica quando começou o Overwatch. E os personagens são extremamente marcantes, pô. Extremamente. Hoje em dia, os que vêm aí, tipo assim, eu lembro que lançou um recentemente, cara. Pô, a coisa mais genérica do mundo, mano. Coisa mais genérica da história, assim, ó, da galáxia. Que flopou em uma semana, tá ligado? É foda, mano. Eu acho que não tem como competir mesmo, assim, nesse nível, com o Overwatch e Marvel Rivals. Então, se você, pô, lançar um bagulho da DC, tá ligado? Um DC Rivals, porra, aí vai ser pica também, né? O Superman, o Batman lá atacando bate-arangue em todo mundo, aí vai ser foda. Mas um boneco autoral, eu acho difícil. É mais fácil pegar essas empresas que já são valorizadas, sei lá, uma Nintendo da vida e fazer um Hero Shooter deles, do que você pegar e criar um do zero de novo, igual o Overwatch foi. Então, com isso, a gente meio que já passou por, acho que todos os principais subgêneros de shooters. Talvez ficou faltando, sei lá, o gênero do qual um Rainbow Six da vida se encaixe, né? Que é um FPS mais tático ali, mas também qualquer um que tente entrar vai bater na dificuldade de superar o Rainbow Six. Então, se você é uma desenvolvedora querendo fazer um shooter, o que você escolhe? Por qual caminho você vai? Qual subgênero você vai abordar? Como você vai abordar ele, no sentido de vai ser free to play ou vai ser pago? Se você escolher free to play, é um risco muito grande. Se você escolher ser pago, também é um risco, porque você coloca uma barreira de entrada para as pessoas. Então o seu jogo tem que ser muito bom para convencer as pessoas a querer comprar, né, e justificar essa porta de entrada. Beleza, passou esse primeiro desafio. O segundo desafio é, você consegue planejar pós-conteúdos o suficiente para o seu jogo não morrer depois daquele boom inicial, né? Porque você Esse tem que é estar mais preparado difícil, pra mano. isso hoje em dia. Não adianta mais só lançar. Você tem que já ter uma Season 1 engatilhada com bastante coisa, Season 2 também. A pressão pela retenção dos jogadores vai vir de forma avassaladora também. Isso é difícil pra caralho. É o que mais é difícil nos jogos. Pulos para manter as pessoas interessadas nele de alguma forma. E os custos para você manter um jogo live service são altos e são infinitos no caso, né? Porque uma coisa, se você lança um jogo single player, os custos são aqueles ali de pré-produção, de marketing, etc. Depois que você lançou o jogo, os seus custos caem drasticamente. Claro que você precisa ter ali uma equipe para lançar patches, correções e talvez até desenvolver uma DLC no futuro ou algo assim, mas você não tem necessariamente custos com servidores gigantescos, né? De infraestrutura que um jogo online pede. Você não precisa manter uma equipe gigantesca também para desenvolver esses pós-conteúdos todos. Então, realmente. um jogo que é completamente online pode ser talvez mais barato de desenvolver do que um jogo single player com história, cutscene, atores, dublagens e tudo mais. Só que os custos de um live service não param ali no Moleque, olha lançamento. isso, mano. Fortnite é muito foda, pô. Não tem... Você pode falar o que for. Não jogo Fortnite, mano. Só que é baixaria você não reconhecer como Fortnite é foda, mano. Como os caras inovam pra caralho. Olha isso, mano. Mapa todo diferenciado. Isso é Fortnite, né, mano? É. Só que os Mano, custos de um live service mapa, não olha param. isso, velho. Que diferente, mano. Eu não ali lembro no disso. Tipo assim, não tem nada a ver com Fortnite que eu joguei, pô, da minha época. lançamento, eles continuam de forma grande. Então você tem que continuar monetizando. Isso aí é maneiro, pô. Você precisa de um jogo de sucesso A ideia é de Fortnite. médio e longo prazo
pra sobreviver. Então, tudo isso que eu passei nesse vídeo aqui nos traz hoje pra um cenário onde o mercado de shooters Mano, olha tá isso, velho. muito Tem um bagulho da... O DeLorean, pô. difícil de trazer algo novo pra gente, né? Porque é muito desafiador você Mano, lançar... espada, tá ligado? Isso que eu tô falando pra vocês, mano. Os caras têm a senha, pô, de lançar conteúdo, pô. Os caras sabem muito lançar conteúdo. Alguma coisa é muito arriscado, não tem espaço, e tipo assim, não é porque falta público, tem muita gente interessada em shooters ainda, né? É um gênero muito popular. Só que os grandes tubarões dessa indústria, né, desse gênero, já estão estabelecidos e eles massacram muito forte qualquer um que tente entrar, de forma indireta, porque é como a estrutura já acabou se moldando nos últimos anos. E aí, pra você tentar algo novo, você tem que tomar muitos riscos, que às vezes são até impossíveis de serem Isso é tomados, verdade. porque se você errar, você falha a sua empresa. O Highguard saiu agora aí recentemente. Nossa, que jogo é esse, velho? Nunca nem vi, mano. Mundo por parecer ser muito genérico, ele até tentava algumas coisas diferentes, mas ele juntava aspectos de vários games em um só. A internet rapidamente Parece entendeu Apex, que aquele jogo não podia dar certo, massacraram eles e a empresa já demitiu metade do estúdio e provavelmente vai acabar fechando. Por quê? Porque o jogo é free to play, Nossa, ele parece não consegue gerar Apex dinheiro aí, se mano. as pessoas não estão jogando. Então, a conta não fecha. E o caso até do Highguard é curioso, porque eu acho que ele foi Os mesmos criadores de Apex Titanfall. muito mais massacrado do que ele mereceu. O jogo tá longe de ser Pô, o jogo tão parece ser horrível maneiro, quanto as velho. pessoas ficaram Olha lá. pintando, mas ele teve um episódio muito específico e algo só possível nos dias de hoje, algo que nunca aconteceria, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, que as pessoas entraram nessa narrativa que aconteceu por conta do episódio da The Game Awards, né? Que o Jeff Keighley fechou, o Jeff Keighley é o cara lá que apresenta e organiza o The Game Awards, ele fechou a conferência com o Highguard sendo, né, esse jogo, quando as pessoas sempre esperam que seja um AAA de história, magnífico, mas não, foi um hero shooter com cara genérica, com um trailer péssimo, inclusive. Pô, mas E ele parece ainda maneiro, ficou velho. falando lá, tipo, ó, eu joguei, é um jogo revolucionário, é muito foda, vocês vão amar quando vocês jogarem. E logo antes do jogo lançar, ele foi lá e ainda fez um tweet, ó, daqui 24 horas vocês vão estar pedindo desculpas pra mim. Então ele criou todo esse caso em cima do game e aí a internet não perdoa. Então você teve toda uma influência externa no game, da qual os devs não necessariamente tiveram culpa. Rapaziada, eu tô maluco, jogo mano. Esse jogo parece ser muito doido, velho. Era o novo mega supra-sumo definitivamente, mas ele também não mereceu o hate que recebeu. Então meu ponto aqui é, além de tudo que eu já falei nesse vídeo, você ainda tem que contar com o fato de que se a internet identificar alguma coisa específica que irrita eles sobre o seu jogo, existe uma grande chance de você acabar também fracassando por conta disso, né? Ah, eu Hoje devo estar são doido, então. muitos aspectos que um game novo, um game puramente online, precisa levar em conta antes de lançar, antes de ser sequer projetado. Olha que loucura, né? As escolhas artísticas hoje em dia também importam demais. Então, usando o próprio Highguard como exemplo, né? Ele tem esse visual genérico, esse visual justamente que passa... Não, é bem genérico, mas é maneiro, velho. 2016, 17, 18 ali, onde você vê os personagens e você não parece se identificar com nada. Eles são completamente esquecíveis. É, isso é, Não tem isso é essa verdade. pegada realista também que hoje Isso é verdade, mano. Esses personagens aí são bem genéricos. Porém, tá parece maneiro. muito mais Tá apelativa maneiro. do que Mas, essa tipo assim, a pegada gameplay parece ser cartunesca. maneiro. Então, olha quantos elementos hoje são necessários de você analisar, pensar, desenvolver antes de você realmente trazer o seu jogo ao mundo. E aí, como eu citei durante o vídeo, eu acho que Arc Raiders e Marvel Rivals são os dois únicos dos últimos anos que são de fato novos, né? E que conseguiram prosperar, né? Conseguiram criar a sua player base e dificilmente vão morrer, porque eles tiveram, né, um Ah, não, acesso Marvel não inicial morre mais, tão não. grande e eram bons jogos de fato que as Marvel já pessoas tem sua base ficaram, ali por bem mais que muitos estabelecida. saíram, é claro, Não morre, não. mas quem fica é o suficiente pra florescer o seu jogo e fazer a engrenagem continuar girando. Só que cada um por motivos diferentes, né? O Marvel Rivals tem toda a questão da Marvel, que eu acho que é o crucial, por mais que exista a qualidade do game. Já o Arc Raiders não, o Arc Raiders realmente é qualidade. Ele mirou num nicho que ainda não saturou, que é o Extraction Shooter, e fez muitas coisas corretamente, né? Então, assim, se qualquer um quiser desmoralizar esse meu vídeo aqui, é só usar o Arc Raiders como exemplo, porque ele realmente vai contra muitas das coisas que eu falei nesse vídeo, mas é só ele que conseguiu, entendeu? Dos anos recentes. E aí aqui eu vou me cortar, sou eu do futuro aqui. Cara, tem um jogo novo. Tem um jogo novo não, né? Um estilo de jogo que ele não é tão... Tipo assim, não tem um jogo que é gigantesco nessa área. É o Survival Shooter, velho. Peguei vocês agora, né? Mano, tem DayZ, Rust e talvez ali você pode colocar o Ark no meio. Mano, nenhum desses jogos assim você fala, porra, esse daí é o supra-sumo máximo. Nenhum desses é um jogo que você fala, mano, esse daí é o pica que domina tudo. Não tem, mano.
Os três são 3 jogos, tipo assim, tem uma player base até que grande, mas não são jogos assim que dominaram o cenário. Daria pra investir num jogo desse. Vocês não acham, não? Um shooter ali com uma pegada de sobrevivência, de survival? Então, pra falar pra vocês que tem mais um jogo que dá pra entrar nessa lista seleta, que é o Helldivers 2, tá? Editando, eu me lembrei dele. Ele saiu no começo de 2024 e foi um grande sucesso e até hoje também mantém uma player base bem saudável. E ele vai numa linha parecida do Arc Raiders, que ele dá muito certo porque ele vem meio que do nada, as pessoas não tinham um hype inicial muito grande, ou seja, também não tinham altas expectativas, e aí o jogo vem super redondo, com uma ideia diferente, muita qualidade. É até difícil categorizar qual que é o gênero do Helldivers 2, Pô, né? ele parece Star Wars, é um jogo puramente online, né? Um jogo de serviço que funcionou e sobreviveu pra contar a história. Então, qual outro jogo vai conseguir agora, no futuro próximo? E aí até lá a gente continua com COD, com BF, com Fortnite, com CS, com Valorant, com Rainbow Six, que vão estar sempre sendo criticados pelas suas comunidades, mas vão estar sempre muito mais vivos. A crítica sempre vai existir, né, velho? Não tem jeito. A crítica sempre vai existir de qualquer lado, mano. Você ir na sua casa fazendo qualquer coisa, mano, a sua família te critica, amigo critica, conhecidos criticam, imagina um jogo milionário de empresa gigante, velho. Porra, sai do vídeo ainda. Do que qualquer jogo novo que surja e que principalmente tente desafiar eles dentro dos seus gêneros respectivos, subgêneros respectivos, né? Mas enfim, acho que é isso, né? Acho que essa era a ideia do vídeo, era dar todo esse contexto pra ficar mais claro a ideia do porquê que a gente tá num cenário hoje do mercado de shooters que talvez possa até ser visto como uma crise de novas ideias, uma crise de novas franquias, uma crise de novas possibilidades. Muito porque os gigantes que hoje já estão estabelecidos e principalmente o modelo de live service não incentivam ninguém a tentar adentrar nesse meio e acabar trazendo algo que realmente mude as coisas, revolucione ou empolgue as pessoas de novo. Mas, como eu falei, essas são apenas as minhas opiniões. Quero muito saber no campo de comentários o que vocês acham a respeito. Ah, velho, sei lá, mano. Sei lá, tipo assim, é difícil trazer um jogo realmente revolucionário, mas de vez em quando acaba aparecendo o outro, né? É porque também não vai aparecer um que vai tomar o lugar do COD do BF, outro que vai tomar o lugar do CS e do Valorant, outro que vai tomar o lugar do PUBG e do Fortnite. Pô, e tudo em si um ano. Demora. Mas sempre aparece um ou outro. Sempre aparece sim. Mas é isso, mano. É isso aí. Deixa o like aí, rapaziada. Tamo junto, valeu. É nóis. Tem outros vídeos aí pra você assistir se quiser. Valeu.